Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um motovlog aqui. E hoje a gente vai fazer um motovlog sobre um pouco sobre direção defensiva, né? Algumas situações que nós motociclistas presenciamos no nosso dia a dia e são situações que podem colocar a gente em risco. Hoje, quando a gente vai se deslocar de moto, a gente tem que evitar todas as situações de risco que possam vir a acontecer com a gente. E o que são essas situações de risco? Situações de risco são situações onde outro condutor pode colocar a nossa segurança em xeque. Geralmente, quando a gente sai para realizar um trajeto e tudo mais, a gente lida com todo e qualquer tipo de motociclista, condutor de carreta, condutor de carro. E algumas pessoas, infelizmente, elas não têm, elas podem ter a carteira, mas elas não têm noção de posicionamento, não têm noção de trânsito. E aí, a gente precisa saber como se posicionar e como se colocar na pista. Essa daqui é uma dica mais para os iniciantes. E também essa dica daqui vai para os muito confiantes. Porque eu acredito que quando você compra uma moto, quando você começa a andar de moto, é como se você fosse um bebê. Você tem que começar aos pouquinhos. Primeiro você começa a sentar, depois você começa a engatear, depois você começa a andar, aí você vai crescendo e depois você chega à capacidade plena, que seria correr no caso, né? E para moto funciona mais ou menos do mesmo jeito. Existe essa curva de aprendizagem quando a gente começa a andar de moto. Então eu acho, a minha opinião é que quando a gente começa a andar de moto, a chance de a gente sofrer um acidente, de passar por uma situação inesperada, de uma situação onde fatores externos possam vir a colocar a nossa integridade em risco, no início dessa jornada ele é bastante alto. E aí a gente vai aprendendo essa curva e vai ganhando confiança. Quando a gente chega já nessa curva da confiança, aí meu amigo, é a confiança que pode te derrubar. Então temos dois momentos. Um momento que a gente não sabe nada e está aprendendo, e depois um momento que a gente sabe, mas a gente é muito confiante. E essa confiança é o que faz com que a gente faça besteiras, corra demais aonde não tem que correr, né? Então, por exemplo, aqui é quando você estiver andando numa rodovia, estiver andando numa via de pista dupla, a melhor coisa que você tem a fazer: mantenha-se à direita, tá? Mantenha-se à direita. Qualquer veículo que estiver mais rápido que você, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem que sinalizar, dar a seta para a esquerda, fazer a ultrapassagem em si, e depois ou ele continua o caminho dele se ele estiver muito rápido na esquerda, ou ele volta para a direita, sinalizando também com a seta para a direita. E essa é uma das situações que a gente pouco vê quando a gente está pilotando no ambiente urbano.
Na estrada, a gente até vê essas situações com mais frequência. Eu tendo a dizer que na estrada as pessoas respeitam mais as regras de trânsito. Mas na cidade, as pessoas, elas praticamente elas andam. Não sei, cara. É como se elas estivessem sozinhas no, na via, sabe? Elas não se importam. O que você vê muito também são motoristas que eles não olham no retrovisor a nenhum momento. Você vai estar lá pilotando 1 hora e o cara vai passar 1 hora sem olhar no retrovisor. Isso daí é uma atitude que coloca nós motociclistas em risco, porque geralmente um cara desse, ele vai fazer uma conversão e ele não vai olhar, ele não quer saber se tem alguém atrás. Aqui, por exemplo, ó, tem um carro me passando aqui, ó. Eu vou jogar pro lado, sinalizei aqui a seta para a esquerda e agora eu vou ultrapassar esse caminhão, voltando, e vou para a direita. Essa linha aqui contínua aqui no chão, ela indica que você não pode fazer ultrapassagem nela, tá? Geralmente é isso. Geralmente não, é isso, né? Mas o que acontece? Nós motociclistas, a gente tem que ficar atento à realidade dos fatos. Aqui, ó, por exemplo, tem um veículo aqui, ó, mais lento, andando no meio da via. Entendeu? Nós motociclistas, a gente tem que ficar atento à realidade dos fatos. É isso que importa pra gente. Porque às vezes, se a gente seguir muito as regras, eu não tô falando pra ninguém desrespeitar a regra. Eu tô falando que em situações aonde a gente procura seguir as regras e tem outras pessoas que não respeitam as regras, a gente tem que adaptar essas regras. Infelizmente. Senão essa outra pessoa pode vir a colocar a nossa vida em risco. E moto, cara, moto é um segredo é qual? Mantenha-se longe, sempre. E quando eu digo se manter longe, é se manter longe de outros carros, se manter longe de outras motocicletas, se manter longe principalmente de caminhões e ônibus, veículos longos que têm variados pontos cegos que o condutor do veículo, o motorista do caminhão, do ônibus, ele não consegue te observar. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora que a gente está com um trânsito tranquilo, esse trânsito assim de manhã cedo, geralmente, ele é um trânsito... Aqui, ó, agora bateu um bicho aqui na viseira do meu capacete. Esse trânsito de manhã, geralmente, são pessoas que estão mais tranquilas, querem ir com mais tranquilidade para o trabalho. Por exemplo, esse carro branco aqui que eu acabei de ultrapassar, ele está vindo devagar na esquerda, né? E ali na esquerda ele está se mantendo. Você que é motociclista, motorista também, cara. Pô, se você quer andar lento, cara, vai para a direita. Entendeu? Quando você joga o seu carro para a esquerda, você está atrapalhando outras pessoas que talvez precisem chegar mais rápido a um compromisso, tem algum tipo de emergência. E essa pista da esquerda, ela foi feita para ser uma pista de passagem, uma pista de ultrapassagem. Entendeu? Então é isso que eu falo. Ah, você quer andar? A pista tá livre? Pô, a direita tá livre também. Agora, por exemplo, entrou um motociclista extremamente lento na pista. Eu vou jogar para a esquerda, ultrapassar ele. Agora ele tá ganhando velocidade. Eu vou voltar para a direita. E tem outro motociclista aqui à minha esquerda. Detalhe, antes de vocês virarem para a esquerda, sempre olhar o retrovisor. Não é porque vocês ligaram a seta que vocês vão sair entrando, não. Seta não é permissão extrema para você fazer uma conversão, não. A seta é uma manifestação de intenção que você quer fazer. É um combinado que você está fazendo com outras pessoas que estão na via e você está sinalizando assim, ó, eu tô querendo ir para a esquerda.
E o cara, ele vai te dar passagem ou não. Ele não é obrigado a te dar passagem porque você ligou certo, tá? Então é isso, pessoal. Essas situações, elas são bastante corriqueiras no dia a dia. Essa daqui é alguma das situações, tá? Uma outra situação bastante comum é porque aqui a gente não teve essa situação. Mas, por exemplo, você está na rodovia, andando na pista da direita, e tem um carro tentando fazer acesso, ou caminhão geralmente, tentando fazer acesso pela direita. Geralmente o que acontece? Se for uma moto, o cara vai até parar. Vai parar, vai dar uma reduzida e vai olhar. Se for o carro, a mesma coisa, mas ele vai olhar se vai estar vindo um carro ou se está vindo um caminhão. Se tiver vindo uma moto, é 90% de chance desse carro entrar na via e ignorar sua presença na esquerda. 90% de chance. Se for um caminhão, o caminhão ele vai olhar. Aqui, ó, por exemplo, eu estou adentrando aqui a via. Eu parei aqui, dá para eu ir, eu vou, né? Mas se, por exemplo, se for um caminhão, um ônibus, cara, ele vai olhar se tá vindo outro caminhão ou ônibus. Se tiver vindo um carro, uma moto, ele não vai querer nem saber, ele vai jogar em cima de ti, tá? Ele vai jogar em cima de ti. E porque ele é maior, entendeu? Por mais que a regra de trânsito fala o maior protege o menor, cara, isso daqui é selva. Na realidade é, eu sou mais forte, você espere. Entendeu? É assim que funciona. Andar de moto é andar numa selva. Aqui, ó, outro cara aqui, ó, extremamente lento, ele sinalizou pra direita, já dava pra ele ter entrado, mas ele praticamente ele tá comendo duas faixas. Então, gente, aqui, ó, por exemplo, eu vou entrar aqui pra fazer essa conversão, eu preciso jogar essa agulha aqui. O cara de trás, ele viu que eu tava sinalizando, ele passou devagar, tá? Mas tem gente que não passa devagar do seu lado. Tem gente que joga o carro em cima de ti. Beleza? Esse solzinho da manhã aqui, ele é o pior de todos. Depois eu queria falar com vocês uma coisa sobre o meu capacete aqui, a viseira dele solar. Mas vamos lá. Então, gente, essas situações aqui que a gente tem. Vamos lá, gente. Essas situações aqui que a gente tem de trânsito durante a manhã são uma das situações mais adversas que a gente pode ter. Por quê? O pessoal está muito apressado, às vezes, tentando chegar no trabalho. Se bem que aqui agora a gente está num horário mais tranquilo, então as pessoas que saem mais cedo de casa, elas querem ir para o trabalho, se deslocar com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas as situações elas acontecem, tá? Elas são rotineiras. Andar de moto é ter que ficar se policiando o tempo todo.
O meu capacete aqui, ele tem pinlock, né? A viseira ela não embaça, mas eu uso óculos, então o óculos continua embaçando. Depois eu tenho que fazer aqui uns ajustes aqui pra ver se eu passo algum líquido no óculos, pra ver se ele embaça menos. Então vamos lá, gente. Aqui a gente vai. Aqui, ó, por exemplo, o carro ele tá tentando fazer acesso à via, né? Dá uma buzinadinha se tiver passando, entendeu? É melhor o cara te ver do que ele não te ver. Ele te ouvir, né? Do que ele não te ver e nem te ouvir. Buzina, gente, seta, é equipamento de segurança, tá? Eu vejo muitas pessoas, elas se deslocam, fazem um trajeto delas, entendeu? Mas elas não, como que diz? Elas não fazem as conversões, não fazem as sinalizações de segurança, entendeu? A buzina, a seta, o farol são ferramentas com que fazem com que você seja visto, né, na via. Aí vamos lá, ó. Por exemplo, aqui atrás de mim tem um motociclista. Só que ele tá andando exatamente na mesma linha que eu tô andando na pista. Eu não tô vendo ele. Eu não estou vendo ele, entendeu? Eu tô vendo muito pouco. Eu sei que ele tá lá, mas hora ele aparece no meu retrovisor, hora ele some. E ele tá vindo aqui cortar pela direita. Não sei se ele vai entrar na direita, entendeu? Isso também é uma coisa que acontece bastante. As pessoas querendo te cortar pela direita, sem necessidade alguma. Agora eu não tô com pressa. Então eu tô aqui atrás desse caminhão, mas eu já vou sair já já. Eu tô sinalizando aqui para poder sair de trás do caminhão. E quando assim que eu puder, eu saio de trás desse caminhão. Agora é minha vez. Sinalizamos, saímos de trás do caminhão, voltamos para a direita de novo. Geralmente, quando a gente está andando, se deslocando, é muito comum a gente ver isso. A pista da esquerda engarrafada, com pessoas lentas andando na esquerda, e a gente tem a pista da direita livre, com pessoas. Sem pessoas. Entendeu? Por exemplo, o ciclista ali, ó, você vai sinalizar. Dá pra eu passar tranquilo do lado dele, mas eu vou sinalizar pro carro de trás, cara, que eu vou desviar do cara. Entendeu? Essa é a minha segurança. Eu tenho que sinalizar o que eu vou fazer. Se eu for desviar de um buraco na pista, se esse buraco você tiver que jogar muito pro lado ou tiver quase que andar no meio da faixa, sinaliza. Entendeu? Porque às vezes você precisa jogar bruscamente pro lado e a pessoa que está vindo atrás ela tem que ter ciência disso. Outra coisa comum, diversas vezes eu já tive que eu na frente, minha pista livre, eu tive que sinalizar aqui, ó, o cara ele fazendo uma conversão aqui aonde não pode, né? Isso daqui é muito comum quando a gente está andando de moto, tá? É, até perdi o fio da meada. Perdi o fio da meada mesmo. Aqui, por exemplo, o pessoal aqui, ó,
Tá avançando o sinal. Eu vou seguir eles? Não vou. Abriu, a gente vai agora. Gente, a insegurança pública, essas coisas existem em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Eu sei que em algumas situações realmente não tem como a gente ficar parado em sinal vermelho, dependendo do horário e dependendo do local, tá? Mas aqui não é um local que eu considero, né? Claro, se alguém conhecer aqui a região e discordar do que eu estou dizendo aqui, fique à vontade para poder discordar aí nos comentários, tá? Eu não sou o dono da razão, não. Eu estou passando um pouco do meu conhecimento e como eu me posiciono no trânsito. Aqui, por exemplo, aqui eu estou atrás de um carro, né? Porque eu não estou com pressa. Mas se você é motociclista, é bom você evitar essas situações que você fica entre um carro e o outro. É sempre bom você ter uma visão limpa, clara do teu caminho, né? Lembrando, gente, que essas faixas aqui, essas faixas contínuas, pelo código, a gente não deveria ultrapassar, tá? Mas não... Aqui, por exemplo, ó, tem um motociclista vindo pela direita, me ultrapassando pela direita, entendeu? Voltando, essas faixas aqui não são pra gente ultrapassar. Mas agora aqui, ó, por exemplo, gente, ó, tem um caminhão entrando na agulha. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, entendeu? Ele simplesmente entra. O que eu faço geralmente quando eu vejo um caminhão desse entrando? Eu olho para a esquerda, sinalizo e vou para a esquerda, deixa ele entrar livre ali, entendeu? Não fico dificultando a passagem dele. Outra coisa também, sair do lado de caminhão. Não é legal ficar do lado de caminhão, tá? Um pneu pode estourar, qualquer coisa desse tipo. Aqui, ó, por exemplo, o cara, ele tá vindo com tudo ali. Eu não sei se vocês têm essa visão da câmera, mas aquele motorista ali, ele nem olhou pro lado. Ele só entrou com o carro, só. E aqui a gente vai, ó. Agora o trânsito aqui, ó, tá o trânsito típico de ida de trabalho, né? Esse daqui é o trânsito típico de ida de trabalho. Vou jogar aqui pra direita. Por exemplo, ali na frente, ó, tem um carro, ó, um HB20. O cara, ele simplesmente tá segurando o trânsito. Entendeu? Aqui, como que a gente é moto, a gente consegue passar. Eu vou sinalizar, eu tô dando seta aqui, joguei pra direita e vou passar o carro, não vou ultrapassar, vou passar. Agora eu vou jogar pra esquerda novamente e vou tentar ultrapassar esse carro aqui que tá segurando a pista. Lembrando, gente, moto, corra onde possa correr, ande devagar onde tem que andar devagar. Curva não é lugar para correr, não é lugar para deitar moto. Principalmente se você for iniciante. Entendeu? Aquele cara do HB20 aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele tá na esquerda e na esquerda ele está. Aquele cara ali, ele não tem a consciência de que ele está segurando o trânsito. Agora aqui, ó, curva. Vou jogar para a direita e vou fazer a curva com tranquilidade. Nesse tipo de curva aqui, gente, acontece muito. Vem um motociclista aqui, ó. O cara é fera neném, filho. O cara, ele passa deitadinho na curva, só que ele passa deitado do teu lado, filho. Se ele cair, é você e ele junto. Entendeu? Então, por isso que eu digo aqui, ó, curva é o pior lugar para você tentar fazer uma ultrapassagem. Se você vê um cara desse vindo atrás de você e vê que o cara, tu tá na reta, o cara não te ultrapassa na reta, quando chegar lá na curva, o cara vai querer te ultrapassar,
reduz a velocidade, cara, deixa o cara ir embora, entendeu? Porque você não quer passar nenhum tipo de situação com ele ali na curva, que é o pior lugar. Além da moto, que só são dois pneus, né? Você ainda tem a inclinação, o ângulo de inclinação da moto aqui, ó, que você tem que deitar a moto, você tem que inclinar a moto para fazer a curva. Isso gera um pouco mais de instabilidade na hora de você fazer a curva. E a gente sabe que o nosso asfalto ele não é perfeito, né? Aqui, ó, por exemplo, esse asfalto aqui ele é cheio de irregularidades na curva. Vamos ver aqui mais pra frente se a gente consegue pegar uma situação aqui de entrada de caminhão. Esse horário aqui é até que não tem muito caminhão circulando na via. Aqui, por exemplo, aqui, ó, o amigo aqui da frente. Nada contra aqui o amigo da frente, ó, ele tá na dele, entendeu? Fez a curva dele tranquilo, tá na direita, entendeu? Aqui na teoria, ninguém deveria perturbar ele, cara. Porque ele tá no caminho dele, certo? Ele tá na pista, não tá andando numa velocidade muito baixa, entendeu? Por exemplo, ali a placa de pare. Ali o carro respeitou ali, ó, mas o cara se enrolou ali para entrar. O certo ali é o cara da moto entrar direto e o cara do carro esperar. Só que ali naquela parte ali, eu já peguei aquele caminho ali, ó, alguns anos atrás. Aquela placa de pare ali, ela nem sequer existia. O pessoal passava direto ali. Eu já tomei prensada de carro. O cara jogando o carro em cima de mim pra poder correr ali com o carro querendo entrar, cara. Aí o cara joga o carro pra cima da zebra, entendeu? Ó, o cara atravessando a pista aqui. O cara joga o carro pra cima da zebra, entendeu? Ele não quer saber, ele quer saber que ele tá com pressa. E se ele for maior do que você e ele puder te ameaçar, ele vai te ameaçar. Dá uma buzinadinha aqui pra entrar. E aqui a gente espera um pouco, ver como que vai ser a situação. Vou jogar um pouquinho mais pra frente e vou tentar entrar no corredor, tá? Outra coisa muito importante, se você não tem experiência com corredor, cara, não entra no corredor, tá? Eu costumo andar nos corredores, mas eu não gosto de ficar correndo no corredor, tá? Eu prefiro dar passagem, deixar o cara ser a ponta de lança ali, entendeu? Abrir o corredor. Aqui, ó, o amigo aqui fazendo uma bandalha onde não pode. Eu prefiro, como que diz? Deixar o cara ir embora, entendeu? E não preciso correr. Moto já é um veículo bem ágil no trânsito. E não vou falar pra vocês que, tu nunca andou, saiu atrasado de casa e teve que correr. Gente, essas situações acontecem. Nós somos seres humanos. Não é só a razão que dita as nossas ações, né? A emoção, às vezes, o calor do momento. A gente tá correndo com a moto, geralmente é sem necessidade, entendeu? Geralmente é sem necessidade. Aqui, por exemplo, ó, eu não vou entrar no corredor. Agora eu vou, entendeu? Passou, tem espaço para entrar, eu entro. Tem uma fila de moto aqui na minha frente, eu vou tranquilo, entendeu? O cara que tá aqui atrás de mim, ele não pode ficar, ele não vai ficar buzinando pra mim, porque ele sabe que tem moto na frente dele, entendeu? Aqui você tem que seguir o fluxo. Ó, por exemplo, aqui, ó. Outra coisa, eu não gosto de ficar andando direto do lado de carro. Nem muito menos de caminhão. Eu prefiro deixar o pessoal passar, entendeu? E depois retornar ao corredor quando o trânsito estiver parado aqui, ó. Depois eu me posiciono melhor, entendeu? Esse tipo de situação a gente tem que evitar ao máximo. São situações que a gente não está sendo visto, entendeu? Eu acho que dá pra passar aqui pelo cantinho. Vou dar uma olhada pra ver se não vem ninguém.
Olha a quantidade de moto aí, ó. Muita moto. Situação comum também, ó. Esse carro branco aqui que eu ultrapassei atrás, o cara ele tá no celular. Isso daí você... Cara, eu não entendo isso. O que existe de tão importante no celular da pessoa que ela não consegue fazer o deslocamento dela sem ter que mexer no celular? E quando eu falo no celular, não é a pessoa falando no celular, ela tá teclando no celular, entendeu? Ela tá digitando no celular. Aqui, ó, por exemplo, eu ultrapassei a colega aqui da frente, jogo a seta para a direita e retorno pro meu caminho. Não tem necessidade nenhuma de eu ficar ali na esquerda, a pista tá livre. Entendeu? Vamos dar passagem para quem quer chegar um pouco mais rápido no serviço, para quem realmente precisa, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando aqui meu vídeo. Eu não sei se eu consegui abordar todas as situações. Eu falei algumas situações que são corriqueiras no dia a dia. Mais pra frente, eu vou estar voltando com esse vídeo de posicionamento, de direção defensiva no trânsito. E valeu, até mais e tchau, tchau!